E se o próximo episódio mostrar que o Morty nunca foi o neto favorito do Rick, mas só a isca? Pois é, o episódio 8 da nona temporada de Rick and Morty se chama Rick Ewen Morty a Dream. Bom, esse título já entrega muita coisa, porque no final das contas é uma referência direta ao filme Rick from a Dream. É uma história pesada sobre vício, obsessão, delírio e pessoas presas em sonhos que acabam destruindo tudo ao redor delas. Então, quando Rick and Morty acaba fazendo uma piada com esse título, pode apostar que não é só trocadilho idiota. Bom, se bem que Rick and Morty, né? Então, no final das contas, deve ser um trocadilho idiota. Mas com trauma embutido lá no boleto. Bom, no preview a cena começa com Rick and Morty em uma situação de perigo, com gritos, susto e aquele clima clássico de que isso aqui começou muito errado e vai terminar pior ainda. Então, logo depois, o Morty pergunta por que o Rick ignorou uma placa dizendo não perturbe. E o Rick responde que isso não é importante. Claro que não é importante, né? Placa de aviso, limite moral e consequências são três coisas que o Rick trata igual o manual de liquidificador. Ninguém lê até ele explodir na tua cara. Mas aí o preview vira pra uma comédia de terapia familiar de emergência. Porque o Rick pergunta pro Morty, você já me viu feliz? O Morty responde que não muito, e o Rick solta a frase mais fria do preview, que ele já foi feliz na vida, mas não existe nenhum ponto no gráfico onde a alegria dele cruza com a presença do Morty. Pesado, hein? Aí o Morty pergunta o óbvio, tá, então por que tu anda comigo? E o Rick responde, eu não sei. Só que a facada final vem depois, quando o Rick diz que quando encontrou o Morty, ele era uma isca, e que quando matou aquele peixe, talvez devesse ter cortado a linha. Ou seja, o episódio pode estar brincando com a origem da relação entre Rick e Morty, talvez mostrando que essa parceria acabou começando de um jeito muito mais utilitário do que emocional no final das contas. A preferência do Rick for a Dream pode indicar um episódio sobre dependência, mas não necessariamente uma dependência de drogas. Pode ser a dependência do Rick por aventura, por controle, por fugir da própria dor. E talvez a dependência do Morty por aprovação. Bom, no fundo, esse preview parece perguntar uma coisa bem cruel. O Rick, ele mantém o Morty por amor, por culpa, por costume ou porque ele ainda precisa de uma isca? E se esse episódio for mesmo sobre o sonho de felicidade do Rick, a pergunta mais perigosa é, será que o Morty faz parte desse sonho? Ou é exatamente o que impede o Rick de viver o sonho?